Mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Eu pretendo ser bem rápido. Eu pretendo ser bem rápido. Porque na verdade não é um sermão, é uma reflexão que eu estava fazendo hoje à tarde sobre família. E eu queria falar sobre a família de um personagem bíblico. Está lá em Juízes capítulo 11 a história dele. Sei que você já ouviu, alguns já ouviram falar desse homem. Outros talvez ainda não tenham ouvido. Mas eu queria de verdade que você prestasse bastante atenção nisso, que eu quero compartilhar com você. Porque enquanto eu meditava à tarde, Deus falou muito comigo. E eu espero que Ele ministre ao seu coração tanto quanto Ele tenha falado. Ministrou no meu nessa. Juízes capítulo 11. Primeiro nós vamos ler do 1 ao 11. Todos já acharam Juízes? Juízes? Amém? Diz o texto assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios, em algumas versões diz levianos, um bando de levianos, uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram eles, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinham dito. Agora você pula para o versículo 29. 29. E diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade e Manassés e passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel Queramim. Oh, Jesus! Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, filha minha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar.
Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. E ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel. Você pode fechar os seus olhos? Deus, fala conosco nessa noite, Senhor. Pai, que o Teu Espírito me inspire para conseguir compartilhar aquilo que está no seu coração, aquilo que recebi nessa tarde. Senhor, eu preciso de que o Senhor me inspire para conseguir transmitir tudo aquilo que o Senhor me disse. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre o entendimento nessa noite. Que o nosso espírito, Senhor, esteja pronto para receber a semente da Tua palavra e que essa semente, Senhor, ao cair nessa terra fértil, venha germinar, Senhor, Deus, nos corações das famílias aqui representadas, em nome de Jesus, no coração de pais, no coração de filhos, no coração de mães, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, glorifica o Teu nome hoje aqui nesse lugar. Amém. Eu disse que é uma das histórias que desde há muito tempo, desde minha adolescência, me despertava e me chamava muita atenção, era a história de Jefté. Esse texto, essa história que nós acabamos de ler. Um homem de uma história antiga, mas que ao mesmo tempo é uma história tão contemporânea. Porque quando eu leio a história de Jefté, um filho de um homem que teve o caso com uma prostituta, e que depois que essa criança nasceu, talvez para não deixar essa criança num ambiente de prostituição, o levou para casa. Chega em casa, a mulher até, talvez, eu não sei se sabia, a Bíblia não diz se ela sabia a princípio ou não para ter aceitado a criança, O fato é que depois essa mulher teve outros filhos. E o texto diz que depois que esses filhos cresceram, eles passaram a menosprezar e a odiar Jefté. Jefté cresceu num lar totalmente desequilibrado. Ele cresceu num lar onde não havia perdão. Ao que tudo indica, os filhos daquela mulher, os irmãos de Jefté, passaram a odiá-lo, talvez por causa do comportamento da mãe. Porque eu imagino que toda vez que aquela mulher olhava para aquele menino para ela era um memorial de uma traição. Ela simplesmente estava criando o filho da outra. E existem alguns sentimentos, meu amado, que a gente não consegue esconder. Às vezes a gente nem percebe que está agindo de uma certa forma. É igual quando uma pessoa tem inveja de você. Tem hora que ela não consegue esconder. Por quê? Porque você vai contar uma bênção para ela, ela não consegue ficar feliz. Está na cara. Você vai todo cheio de alegria, passar na faculdade. O semblante cai na hora, querido. Existem alguns sentimentos que nós não conseguimos esconder. E muito possivelmente essa mulher não conseguia esconder o que ela sentia por Jefté, por cada vez que ela olhava para aquele menino, o filho da prostituta, literalmente, o filho da. Criança percebe tudo. E os irmãozinhos de Jefté menorzinho? É a gata borralheira que trabalhava mais do que as outras? Ou é a Cinderela? Eu já não sei, de conto de fada. Era a Cinderela, não era? Que a tia, a madrasta lá, botava para ralar. Quem sabe Jefté era aquele camarada que ralava mais do que seus irmãos. E quando tinha lá a coxa e o pescoço da galinha, dividindo lá para os irmãos, Jefté ficava com o pescoço e quem sabe os irmãos sempre ficavam com as melhores porções. O fato foi que essas crianças cresceram num lar desequilibrado.
A mulher olhava para ele, ele era um memorial de uma traição. Os irmãos olhavam para ele e viam ele como uma ameaça à sua herança. Ele cresceu num ambiente totalmente hostil. Imagina uma casa onde há preferências. Imagina numa casa, e olha, eu já conheci muitas famílias assim, onde a mãe prefere um filho mais do que o outro, onde o pai prefere um filho mais do que o outro. Foi num clima desse que Jefté cresce. Há que se ter um cuidado, pai. Há que se ter um cuidado, mãe. Porque muitas das vezes a gente faz coisas que não percebe que está fazendo. Muitas das vezes nós agimos de maneira que não percebemos o desequilíbrio. Estamos colocando às vezes nossa casa em desequilíbrio. Quando a gente elogia mais um filho do que o outro, quando a gente compara, a gente compara com tudo que é bom e o outro a gente compara com tudo que é ruim. Eu já ouvi isso, mães dizendo para a praia: fulano vai se dar bem na vida, esse aqui não, esse aqui, fulano vai ser o doutor, o outro vai ser o peão. Eu já ouvi isso. E foi assim que Jefté cresceu, num ambiente hostil. Possivelmente na casa de Jefté, Jefté nunca recebia elogios. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para você, pai, para você, mas você já elogiou seu filho hoje? Já? Marido, você já elogiou sua esposa hoje? Esposa, você já elogiou seu marido hoje? É muito mais fácil a gente criticar. Criticar sem perceber, a gente critica. Sem perceber, às vezes a gente está o tempo todo criticando. Meu Deus, e chega uma hora que você fala: meu irmão, Senhor, será que eu não faço nada de bom? Você olha para você. Criticar é mais fácil, seja no trabalho, seja os amigos, seja nos nossos relacionamentos interpessoais, e principalmente dentro de casa, porque nós tendemos a ser muito mais duros com quem temos mais intimidade. Às vezes a nossa intimidade é um sinal verde para a gente extrapolar. Então nós precisamos vigiar, querido, vigiar nisso. Precisamos vigiar no que nós estamos falando dentro de casa. Nós precisamos vigiar como estamos nos relacionando com as pessoas, principalmente dentro de casa. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, a Bíblia diz que não é igual, ele diz é pior do que o infiel. Já se apostatou da fé, e até as suas orações são interrompidas, não são ouvidas. Senhor da glória. Quem sabe na casa de Jefté só haviam cobranças. Cobranças são necessárias para que hajam mudanças, é claro. Mas em que proporções são essas cobranças? Mulher, como é que você cobra seu marido? Há um elogio do outro lado da balança para pelo menos ficar equilibrado? Ou é só cobrança? Onde tem muito peso, você já reparou que do lado da balança, onde fica mais pesado, ela vai para baixo. Do lado em que a balança está mais pesada, afunda. Eu sei que a maioria das mulheres fazem isso sem perceber. Mas conta hoje. Você sabe o que você disse durante o dia. Você chega em casa, pega um papelzinho. Não precisa fazer na frente dele ou dela. O marido também faz isso. O marido também cobra. Anota aí o que você cobrou e o que você elogiou hoje. E vê qual é o lado da balança que está mais pesado. Possivelmente na casa de Jefté só tinham cobranças para ele.
Possivelmente ele era lembrado o tempo todo de quem ele era filho. Era um lar cheio de preferências. Eu disse que acredito que possivelmente ele fosse o que mais trabalhava. Era um lar cheio de feridas em cadeias. O Gileade, o pai, causou uma ferida na mãe quando ele traiu a mãe com uma prostituta. A mãe, por isso, se sentiu no direito de ferir aquilo que ela considerava o memorial da traição. E, consequentemente, os filhos da mãe cresceram tendo Jefté como um concorrente e vai ferindo. E todo mundo se ferindo dentro de casa e todo mundo se espetando dentro de uma casa. O lar de Jefté se tornou um ambiente tão hostil, tão pesado, que a Bíblia diz que ele saiu dessa casa. Fugiu dessa casa. Chegou ao ponto, ao nível do insuportável. Outro dia eu ouvi uma história, alguém me contou uma história. É uma história real, não era... de uma família. E a filha desse casal conheceu um rapaz na internet, e em pouco tempo de conversa na internet, ela decidiu ir morar, gente criada na igreja, falando de gente criada na igreja, decidiu ir morar com esse rapaz e saiu de casa contra a vontade dos pais e foi morar com um camarada. E os pais lamentavam e ficaram um tempo sem se falar e coisa, até a hora que alguém, um líder, um pastor foi lá e dá assistência a essa família. E aí ele descobre que o clima da casa era tão ruim, tão pesado, um clima doentio, que não só essa filha, mas os outros filhos que ficaram também estavam doidos para sair fora. E os pais, o pior, não se davam conta de que eles estavam assim, de que a casa deles era assim. Pai, mãe, marido, mulher, filho. Nós temos a responsabilidade de tornar a nossa casa um pedaço do céu. Eu não estou falando que nunca vai ter desacordo em alguma área, eu não estou falando que nunca vai ter conflito de ideias, não. Eu não estou falando disso. Mas se a nossa casa tem que parecer com algum lugar, que seja com um pedaço do céu, e não com o inferno na terra. Se você está viajando e você não tem vontade de voltar para casa, se quando dá a hora de você voltar para casa depois do trabalho, mesmo você começa a ficar pensando, mas meu Deus, enrolando para chegar em casa, está agarrando tudo, está pegando alguma coisa. Se você não tem vontade de ficar na sua casa, isso é um indicador de problema. Jefté não conseguiu ficar naquela casa, ele foi embora. Ele foi embora. Só que o problema, meu amado, é que gente ferida, e Jefté foi muito, atrai gente ferida. Não sei se você já percebeu que problemático atrai gente problemática. Que mau caráter atrai mau caráter. Nós estávamos em Recife e eu me esqueci o nome daquele pastor, do careca lá. Ele estava contando para a gente, nada pessoal, tá, Alexandre? Pastor careca. Até o Van Diesel veio hoje no lançamento do CD. Ele estava falando de um sobrinho, que o rapaz tinha problema com drogas e eles foram tentando tirar o rapaz daquele ambiente de droga, mas o problema era que para qualquer lugar, qualquer cidade longínqua que levava o rapaz, lá ele se envolvia com droga. Podia levar ele para Marte, ele ia achar um marciano cracudo. Ele conseguia descobrir. Porque gente doente atrai gente doente, gente ferida atrai gente ferida. E aí Jefté, que cresceu num lar todo destruído, todo bagunçado, ele vai para uma outra cidade. E lá na outra cidade, quem foram se juntar a ele? Diz que ele atraiu homens levianos. E aí eu fui no dicionário. O leviano
E leviano, uma pessoa leviana é algo bem mais do que eu imaginei que fosse. Eu conhecia um sentido só da palavra, mas lá no dicionário está dizendo que o leviano é alguém imprudente, sem seriedade, aquele que age precipitadamente e que não tem consideração pelos outros. Que alguém leviano é alguém que procede sem bases verdadeiras. É um ser hipócrita, maldoso e irresponsável. Leviano é alguém que fala alguma coisa de você sem ter certeza. É alguém que vai para uma internet da vida falar alguma coisa de você. A Ana repostou o vídeo que nós colocamos do O Senhor é Bom, né? E eu estava todo feliz, meu Deus, o vídeo está aí, as pessoas estão acessando. Aí eu fui lá entrar ver o vídeo que a Ana postou, do Senhor é Bom, ela postou no canal da Vivo dela também, e eu estou lá vendo os comentários, todo mundo elogiando, aí vem um leviano. E o leviano falou o seguinte: ouviram trazendo a arca? Ao ouvir o trazendo a arca, a sensação que eu tenho é que alguém que perdeu a sua identidade. Mas a Ana salvou e tudo bem, está até bonitinha essa música. Ah, meu irmão, eu não preciso nem te dizer, né, que o Espírito queria sair, quase que eu pedi: Espírito Santo, fica aqui, deixa eu falar que é sozinho e responder esse cidadão. Mas o Espírito não deixou. E eu fiquei quieto, olhando, eu falei: cara, como é que pode? A pessoa nunca te viu, ele não te conhece. Uma pessoa que se dá o trabalho, ninguém é obrigado a gostar de música de ninguém, querido. Você não é obrigado a gostar de nada que ninguém faça. Mas para que você vai lá falar e tentar tirar a alegria dos outros? Eu não consigo entender em que... E aí você entra no perfil do cidadão, ele fala: esse canal é para abençoar as pessoas para a glória de Deus. Eu tenho medo de, se ele quisesse amaldiçoar, o que ele faria? Se para abençoar ele vai lá me sentar o pau, tu imagina se ele quisesse me lascar. Isso é ser leviano. É alguém que não tem consideração pelos outros. Foi esse tipo de pessoa que se juntou a Jefté. Um monte de gente que fala besteira, um monte de gente que fala sem pensar, um monte de gente que não tem responsabilidade com o que fala, um monte de gente que não tem consideração. Aliás, querido, é outro sinal amarelo que você tem que acender. Se só pessoas assim têm te cercado, isso é um péssimo indicador. Isso é um péssimo indicador para você. É hora de você começar a parar e pensar direitinho. O que você anda falando? O que você tem falado? Como você tem se comportado? Porque geralmente você atrai aquilo que você manifesta. Eu conheci um rapaz, há uns dias, um tempo atrás, e ele vivia falando, todo mundo, toda hora, ele fala: aquele fulano ali é 7-1, aquele outro é 7-1. Ele falava de uns 10 7-1. Todo mundo era 7-1. E depois eu descobri que ele era o 7-1.2. Gente doente atrai gente doente, gente ferida atrai gente ferida, e Jefté vai para uma cidade e atrai gente ferida. Ele atraiu gente sem consideração, exatamente o tipo de gente que tinha dentro da casa dele. Ele saiu de casa, mas o ambiente da casa dele o perseguia para qualquer cidade que ele fosse. E aí, ele um dia é surpreendido com a visita desse povo que havia expulsado ele da cidade, esse povo que o hostilizava. E eles foram falar: Jefté, os amonitas vieram contra nós e nós precisamos de alguém que tenha coragem. Geralmente, gente problemática tem coragem, né? Gente leviana tem coragem. Que é preciso coragem para ser leviano. Eu preciso de alguém que tenha coragem de ir e nos libertar. Eu preciso de alguém que tenha coragem de lutar contra os amonitas. E aí vai.
E Jefté pergunta para ele: vem cá, e se eu lutar com os amonitas? E se eu conseguir libertar vocês? Eu vou ser o líder de vocês? Nós vamos fazer você líder de nós. E ele falou: vocês juram? Nós juramos. E aí ele vai e escreve uma carta para o rei dos amonitas. E ele fala: olha, você tem que deixar de oprimir o povo. E o rei dos amonitas fala: não, eu não quero saber, eu não vou deixar. Enfim, ficou uma discussão, quarta vai, quarta vem. Ele era um camarada que conhecia a história de Israel, e ele conta toda a história de Israel para esse rei. Ele diz: olha, nós não tomamos terra sua, nós desviamos. Israel se desviou quando ele saiu do Egito. Nem a Amonita, nem os amonitas, eu não lembro, tinha um outro também, que não deixaram Israel passar na terra. Nós desviamos pelo caminho. Então, você está querendo um pretexto para entrar em guerra com a gente e tal. E não adiantou, não teve jeito. O rei não cedeu. E aí, como o rei não cedeu, ele viu que ele ia ter que lutar. E quando ele viu que ele ia ter que lutar, ele vai. Ah, meu amado, ele vai e ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor. E ele faz um voto ao Senhor. Ele diz: Senhor, se o Senhor me der vitória contra os amonitas, primeira pessoa que sair da minha casa, vai ser sua, vou consagrar ao Senhor. E eu vou te oferecer em holocausto. Ele faz um voto de que ele ia matar a pessoa que saísse da porta da sua casa para receber ele. E essa era a parte, eu disse que essa história me incomodava e me ficava, eu desde a adolescência eu pensava muito sobre esse tal desse Jefté. Jefté cresceu num lar doente, o pai dele era um religioso, omisso, porque aconteceu tudo isso aí dentro de casa, o pai não falou nada, em momento algum o pai fala alguma coisa, o camarada é expulso de casa, ninguém falou nada. E Jefté cresceu tendo um relacionamento equivocado com Deus. Meu amado, esse voto de Jefté é um voto de quem tem um relacionamento completamente equivocado com Deus. Completamente equivocado. É um voto de alguém que não está bem. Porque se mora ele e a mulher em casa, ele, a mulher e a filha, e uma filha. Quem é que ele estava esperando que fosse sair daquela porta? Me explica. Só se a sogra morasse, mas aí... Querido, presta atenção. Vê se é alguém são. Vai fazer uma coisa dessa. O Senhor não pediu nada disso a ele. Ele que se antecipou e fez o voto. Aí ele vai embora, mora ele, a mulher e a filha. A única filha. E ele diz: Senhor, se eu ganhar essa guerra, quem sair nessa porta eu vou matar. Ou ele estava querendo matar a mulher, ou estava querendo matar a filha. Ou simplesmente falou sem pensar, falou sem ter noção do que está falando. Eu acredito que ele estivesse emocionado e sendo sincero. E esse é um grande mal do nosso tempo. Você faz ideia de quanta gente eu conheço que está vivendo um relacionamento com Deus e nesse relacionamento ele está sinceramente equivocado. Gente que é sincera, mas ele simplesmente está equivocado naquilo que ele acredita. Gente que é sincera, que ele está falando aquilo que ele sente, ele está sendo verdadeiro com Deus, mas ele está equivocado naquilo que ele acredita. E Jefté vai e faz um voto desse. E esse relacionamento de Jefté equivocado com Deus, possivelmente foi baseado naquilo que ele viu dentro de casa. Possivelmente era uma família religiosa, tá? Uma família religiosa que odiava. Uma família religiosa que tinha preferências. Uma família religiosa que abraçava um e repudiava o outro. Uma família religiosa que não resolvia questões do passado e que não se perdoava.
O voto de Jefté comprometia a vida alheia, né? Incrível. É um voto de tolo. No voto de Jefté, quem morria era o outro. No voto de Jefté, o sacrifício era o outro. E deixa eu dizer uma coisa, querido, você pode falar coisas sem pensar, você pode agir sem pensar, você pode perder a cabeça, mas saiba de uma coisa: no voto de Jefté, o atingido foi o filho, foi a filha, no caso. Tudo que você faz sem pensar, vai haver consequências. E muitas das vezes, são os que estão dentro de casa que pagam o preço das nossas atitudes equivocadas. Pai, mãe. Eu disse que é uma reflexão. O texto diz que quando ele voltou e ele chorou, ele se desesperou quando ele viu que a filha dele saiu de casa dançando ao encontro dele, porque ele tinha vencido a batalha. E a filha sai dançando, meu pai, tocando, sei lá, tamborim, eu não sei. E quando ele viu a filha, ele começou a rasgar as vestes e chorar e gritar: minha filha, por que foi você que saiu? Se não fosse ela, seria a esposa. Ou talvez estivesse na mente de matar algum servo, eu não sei. Mas a verdade é que a família de Jefté nunca mais foi a mesma. Há um debate teológico, há uma discussão teológica. Se ele de fato matou a filha, se ele de fato deitou a filha num altar e sacrificou. Alguns teólogos acreditam que sim, outros acreditam que não. A Bíblia diz que ele cumpriu o voto, mas as pessoas não sabem como ele cumpriu esse voto. Alguns dizem, olha, ela, na verdade, o voto foi que ela seria do Senhor, e na verdade ele cumpriu da maneira que ela nunca mais se casou e não perpetuou a geração dele, porque ela pediu para ir chorar a virgindade. Eu, na verdade, não tenho preferência para nenhum. Se matou, matou. Se não matou, não matou. A grande questão é que essa família foi destruída. Porque eu duvido. Não tem como a mulher do Jefté ter sido a mesma depois desse voto. Porque a mulher do Jefté, quando olhava para ele, pensava: que voto é esse? Tu queria matar quem? Pensa aí, mulher, seu marido faz um voto desse para o Senhor. Olha para ele aí, você está do lado dele, olha para cá. Olha bem para ele. Nunca mais foi igual, querido. Nunca mais foi igual. A filha não pôde mais se casar. Se ela ficou viva, ela não pôde mais se casar. Se ela ficou viva, ela não pôde mais ter filhos. Em Israel, havia-se o costume, até a época em que, sei lá, talvez até a época de Jesus, de que se chorava a filha de Jefté. Eu disse que era uma reflexão, e é uma reflexão para as famílias. Para mim e para você. E toda essa desgraça, essa tragédia começou em um lar em desequilíbrio. Começa com adultério. Começa quando o pai decide pular a cerca. Aí, meu amado, deixa eu dizer, abre uma porta de maldição. A gente sempre acha que consegue pagar a fatura. Na Bíblia está escrito, querido, de Deus ninguém vai zombar, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear é exatamente isso que ele vai colher. A gente planta, e na hora da colheita a gente ainda tem a cara de pau de se surpreender. Ué, eu não sei por que está acontecendo isso. Não sabe? Começa lá com adultério. Aí depois veio a falta de perdão. Porque eu não acredito que a mulher de Gileade tenha perdoado ele.
começa com uma hostilidade, uma guerra dentro de casa. E os irmãos de Gileade olhando para ele falaram: você não vai herdar conosco, porque você não é filho da mesma mãe. Um lar onde tinha ciúmes, um lar onde tinha inveja. Essa história nos faz acender a luz amarela, para que eu e você prestemos mais atenção nas nossas atitudes dentro de casa, como nos relacionamos com nossos filhos, no que temos plantado com a nossa boca, porque você planta com a boca, querido, você fala coisas. E coração de criança, principalmente, é terra fértil. A gente vai plantando. Filhos. Eu sou de um tempo onde filho pensava 10 vezes antes de responder, de dar uma resposta má para um pai. Agora é normal, eu fico olhando, filho responde pai, filho grita com mãe, filho bate em mãe, Você está plantando. Eu sou de um tempo onde não tinha conversa. A mãe falava para a filha: vai lavar a louça. Acabou, não tem mais, nem mimimi, não tem choradeira. Vai lavar a louça, vai lavar a louça, não tem outra opção. Agora é um monte de argumento. Agora é um monte de porquê, agora é um monte de... Se Deus está, de verdade Ele está, nos dando essa direção de cuidar de famílias. Meu amado, essa família de Jefté era uma família religiosa. Jefté conhecia a palavra, e ele cita a palavra para os reis amonitas. Mas o ambiente religioso, ele não é poderoso para nos conduzir em verdade. A religião é uma vela que as mariposas ficam ali rodando em volta, e quando apaga, acabou. Elas vão para outro lugar. O que nós precisamos é conhecer o Senhor Jesus. O que nós precisamos é manifestar dentro da nossa casa o tipo de comportamento que o Senhor Jesus manifestaria. O que nós precisamos, querido, entenda uma coisa: as pessoas, nós servimos a um Deus que o mundo não vê. A gente não vê, nós não temos nenhuma imagem dele aqui, do nosso Deus. Nós não temos nenhuma imagem de escultura. O mundo não vê o nosso Deus a quem nós servimos. Ele só vê os representantes desse Deus. Ele só vê os representantes desse Deus, e sou eu e é você. Você é o representante de Deus na terra. Você é representante do Cristo ressurreto na terra. E querido, como é que a gente está representando? Se tem gritaria dentro da nossa casa, o nosso vizinho fica ouvindo pau cantando, pau quebrando, panela voando, chute na porta, bico na porta, xingamento. Ele vai falar: que Deus é esse, hein? Se o nosso vizinho percebe que na nossa casa a gente trata filhos diferentes, de maneira desigual, possivelmente eles vão se perguntar: que Deus é esse? Eu e você somos os representantes desse Deus. Você pode ficar de pé? Eu devo confessar um pecado para vocês. Eu tenho muitos pecados para confessar, mas um deles eu vou confessar aqui agora. Eu já cometi crimes contra a minha família. E o crime era, e mesmo fazendo a obra do Senhor,
Muitas das vezes, aniversário do meu filho, eu não estava em casa. Aniversário de casamento da minha esposa, eu não estava em casa. Aniversário da minha esposa, eu não estava em casa. Porque estava cuidando de famílias mundo afora. Cuidando de vidas mundo afora. Até que alguém me disse: se você não consegue cuidar da sua família, você está desabilitado a cuidar de qualquer outra pessoa. Se você não consegue cuidar da sua família, se você não prioriza os de dentro da tua casa, querido, quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, e a pessoa me disse isso, não é igual, a Bíblia diz que é pior do que os infiéis. Já se apostatou da fé e nem as suas orações são ouvidas. Quando eu me dei conta, e na minha cabeça, talvez me relacionando com Deus de maneira equivocada, eu estava, a gente prega em tal lugar, 200 almas se convertem numa noite, glória a Deus, e eu achava que estava arrebentando, mas eu estava afundando a minha casa, eu estava afundando a minha família, eu estava causando feridas no meu filho, na minha esposa. E quando eu me dei conta disso, querido, eu tive que me arrepender, e até hoje eu me arrependo. Eu lamento até hoje não ter estado no primeiro aniversário do meu filho. Eu lamento até hoje as reuniões de pais, os teatrinhos que meu filho ensaiou para fazer e eu não estava. E eu decidi, nunca mais eu faço isso. E eu me arrependo até hoje. Eu disse que era uma reflexão e eu quero de verdade que você reflita. É possível que você tenha do que se arrepender nessa noite, em relação à sua família. É possível que nessa noite, querido, e eu não sei, quando eu soube que eu iria pregar hoje, eu fui ler a Bíblia e o texto que me veio foi essa história do Jefté. Possivelmente, o Senhor está falando com... Eu não ia dizer alguém não, está falando com muitos aqui nessa noite. E Ele quer corrigir, Ele quer consertar, querido, o rumo das coisas. Entenda que você é o representante dEle e Ele quer que você o represente bem. E a Bíblia diz que Ele é um Pai de amor. Eu quero que nós oremos nessa noite. E a tua oração vai ser: Senhor, me mostra onde eu estou falhando. Eu quero consertar, Senhor. Se eu tiver que fazer um caminho de volta, eu quero voltar. Muitos de vocês vão chegar em casa e vão ter que pedir perdão para filho. Muitos de vocês vão chegar em casa hoje e vão ter que pedir perdão para a esposa, perdão para marido. Porque há tragédia num lar onde não há perdão, querido. Há morte num lar onde não há perdão. Há desequilíbrio num lar onde não há perdão. Você pode fechar os teus olhos aí, meu irmão. Havia um engano no coração de Jefté, um homem, e a Bíblia diz que foi o Espírito de Deus que encheu ele e o capacitou para ele vencer os amonitas. É pior ainda, alguém que está cheio do Espírito Santo ainda assim pode cometer erro, se tiver um relacionamento equivocado com Deus. Deus o capacitou para vencer, mas o problema é que ele venceu uma guerra, ele venceu, quem sabe, na sua profissão, mas ele perdeu dentro de casa. Quantos ministérios, quantos ministros de Deus, quantos pastores, quantos levitas, quanta gente que trabalha na casa do Senhor está vencendo batalha, às vezes mas está perdendo dentro de casa. Quanta gente crente, gente cheia de Deus, como eu estava lá, cheio de Deus, pregando, 200 pessoas se convertendo, e
e eu equivocado. Diga: Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração. Onde é que eu preciso me arrepender, Senhor? Senhor, eu quero que a minha família seja representante da tua vida, Senhor. Nós queremos erguer a tua bandeira, Senhor. Eu quero que a minha casa seja um lugar cheio da atmosfera dos céus. Eu quero que a minha casa seja um lugar cheio da sua glória. Pai, para que o ferido que entrar, Senhor, que cruzar a porta da minha casa, ele perceba que ali é um lugar de adoração, que ali há um altar de adoração, que ali é um lugar cheio da tua presença, meu amado. Se você está do lado da sua esposa, eu queria que você orasse com a sua esposa. Se você está do lado da sua esposa, dos seus filhos, por favor, vá. Eu queria que vocês começassem a orar então como família. Que você, se você tiver alguma coisa para pedir perdão para a sua esposa, se você tiver que se perdoarem, peça então agora, não se constranja. Ora com ela, deixa ela orar por você. Abençoa a sua esposa. Oh, shekandaralabarrakandorosiriandaralabas. Oh, Senhor. Agora, se você é filho, eu queria que você meditasse nas palavras que você tem dito, como você tem respondido aos seus pais, como você tem obedecido aos seus pais. Oh, Espírito Santo,